Na aula de hoje vamos aprender sobre isomeria geométrica, como a isomeria geométrica é classificada e nos casos que ela ocorre. Já vimos que a isomeria se divide em plana e espacial e que a isomeria plana se divide em 5 casos diferentes. Hoje vamos falar sobre isomeria espacial. A isomeria espacial é classificada em isomeria geométrica ou cis-trans, isomeria óptica. Sabemos que os isômeros espaciais apresentam a mesma fórmula molecular, porém, as ligações entre os átomos que o contêm estão orientados de maneira diferente no espaço. Para que esse tipo de isomeria ocorra, é necessário uma série de condições que estão relacionadas com os tipos de compostos. A isomeria geométrica ocorre em 2 casos principais, em compostos com duplas ligações e em compostos cítricos. Agora vamos ver as condições dos compostos com dupla ligação para que ocorra a isomeria geométrica. Para uma dada fórmula estrutural plana permita a existência de isômeros geométricos, é necessário, além da dupla ligação, que cada um dos carbonos apresente 2 ligantes diferentes entre si. Generalizando, podemos dizer que a ocorrência da isomeria geométrica em compostos contendo duplas ligações que apresentam as seguintes estruturas, em que A é diferente de B e C é diferente de D. Vejamos os seguintes exemplos. Temos a fórmula molecular C2H2Cl2 do dicloroetano. Podemos representar 2 moléculas com formas espaciais diferentes. Observe que os átomos ligantes H e Cl no exemplo 1 estão do mesmo lado. Já no exemplo 2, os ligantes H e Cl estão em posições opostas. Por esse motivo, damos nomes diferentes para esses isômeros. A isomeria cis indica átomos iguais de um mesmo lado em relação aos carbonos da dupla ligação. A isomeria trans indica que os átomos estão em posições transversais ou opostos em relação aos carbonos com dupla ligação. Então, como fica a nomenclatura correta desses isômeros? Para o primeiro fica cis 1,2 dicloroeteno, para o segundo fica trans 1,2 dicloroeteno, devido à diferença nas posições dos átomos ligantes. Como podemos ver nessa estrutura, está representado um esquema na isomeria cis, pois se ao traçarmos uma reta aqui ao meio, veremos que os mesmos átomos iguais estão do mesmo lado, isomeria cis. Já nesse outro, veremos que está representando a isomeria trans, com os mesmos átomos do esquema anterior. Somente esse fato de um ser cis e o outro trans os tornam compostos diferentes. Somente essa diferença na posição dos ligantes, esses isômeros sendo compostos diferentes, apresentam propriedades físicas diferentes. No cis 1,2 dicloroeteno possui temperatura de ebulição de 60,3 graus Celsius. Já no trans 1,2 dicloroeteno possui temperatura de ebulição 47,5. Essa diferença na temperatura de ebulição pode ser explicada pela diferença de polaridade das 2 moléculas. A molécula cis é uma molécula polar, como podemos ver no exemplo. A molécula trans é uma molécula apolar, e isso explica a diferença de ebulição que ambos compostos apresentam. Vejamos um exercício em que a isomeria cis-trans é abordada. Dados os compostos: 1. But2-eno, 2. Pent1-eno, 3. Ciclopentano, 4. 1,2 dicloroetano. Apresentam isomeria geométrica. Alternativa A, apenas 1 e 4. Alternativa B, apenas 1 e 2. Alternativa C, apenas 2 e 3. E alternativa D, apenas 1, 2 e 3. E alternativa E, 1, 2, 3 e 4. A resposta correta é a alternativa A. Apenas 1 e 4 apresentam isomeria geométrica. Agora vamos ver como devem ser os compostos cíclicos para que ocorra a isomeria. Os compostos cíclicos devem apresentar grupos de ligantes em pelo menos 2 carbonos do ciclo, como vemos o esquema genérico na tela. Como vemos no esquema, A precisa ser diferente de B e X diferente de Y. Veja o seguinte exemplo do
1,2 de clorociclopropano. No primeiro exemplo, os hidrogênios estão do mesmo lado, representando a estrutura cis do exemplo. No segundo exemplo, temos cloro em lados opostos e hidrogênio em lados opostos, o que representa a estrutura trans do composto. A nomenclatura é feita de modo análogo ao caso de isomeria geométrica em compostos com dupla ligação. No primeiro exemplo, ficará cis 1,2 de clorociclopropano e no segundo, trans 1,2 de clorociclopropano. Vejamos um segundo exercício. Segundo a IUPAC, a nomenclatura correta para o composto a seguir é: alternativa A, cis 1,2 de hidroxiclopentano. Alternativa B, cis 1,3 de hidroxiclopentano. Alternativa C, trans 1,4 de hidroxiclopentano. Alternativa D, trans 1,3 de hidroxiclopentano. E alternativa E, 1,4 de hidroxiclopentano. A alternativa correta, como veremos, é a alternativa D. Então, na aula de hoje, aprendemos os casos que ocorre isomeria geométrica ou cis-trans. Vimos que esse tipo de isomeria ocorre em compostos com duplas ligações e em compostos cíclicos. E aprendemos como é dada a nomenclatura desses isômeros. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Curtam o vídeo e se inscreva no canal. Até mais!